então assim, ó, então vamos voltar, né? Olha Até só. aquele vídeo que você compartilhou hoje. E aí, trabalhando lá, conheci essa pessoa e tal. Tá. Preparamos toda uma vida para vivermos juntos, para formar uma família. 3 meses antes da nossa união, do nosso casamento, digamos assim, 3 meses antes, eu perco o meu noivo num acidente de moto. Não acredito. A gente participava de encontros de moto na Argentina, eu participava de Destroy Car, eu era pilota, eu participava de racha feminino no Arrancadão em Chapecó, e a gente estava sempre junto ali, sabe? E a gente também estava construindo uma vida pessoal juntos e Tava tipo perfeito. tava tipo perfeito, mano. Aí vem a segunda rasteira da vida pra mim. E eu fiquei sem chão. Que pedrada, cara. Aí eu disse, eu não aguentei. Aí aquilo que estava enraizado quando eu fui deixada de lado, quando eu fui trocada, Todas as suas feridas. Juntou. todas as minhas feridas juntou com isso e eu caí numa depressão profunda. Tanto é que eu não participei do funeral do meu noivo. Eu fugi. E aqui eu quero enfatizar uma frase de um filósofo que provavelmente vocês devem conhecer, que ele diz assim: eu fugia de mim, mas aonde eu ia eu tava. Agostinho Carrara. Conhece? Sim. Filósofo Sim, Agostinho sim, Carrara. E isso pra mim foi a gota d'água, tá? Porque aí aquilo que tava enraizado em mim aflorou. E aí eu caí em depressão, porque daí eu fiquei sem chão, Daniel. E aí, na balada, mano, nós usávamos cocaína de vez em quando, tá? Mas era bem esporádico. E agora você vai entender tudo que eu falei até agora. E aí, a primeira coisa que eu fiz não foi procurar o pai e a mãe, não foi procurar um padre, um pastor, uma amiga, foi procurar um traficante de cocaína. E aí eu comecei. Foram 2 anos vivendo drogada na cocaína, até não ter mais carro, posição social. Eu trabalhava numa revista muito conceituada em Chapecó até hoje, tá? Até posso falar. Um beijo pra Carla, da revista Flash VIP. Eu tinha um salário, na época, de 4, 5, 3, 4, 5. Eu tinha uma estabilidade financeira muito elevada, a 20... Tá louco. Meu Deus. E aí, 2 anos, se foi tudo, cheirei tudo, digamos assim, né? Sim, Desculpa sim. o termo. Sim, mas é isso. eu sei bem como. Tá? Cheirei tudo. Aí, cheguei com R$20 pro traficante e disse assim, eu quero uma grama. Na época, uma grama de cocaína eram R$50. E ele disse assim pra mim, não, eu não vou te vender, uma grama é 50. Eu disse, não, mas eu tenho 20. Dá pra mim uma grama. Ele disse, não, eu vou te dar 5 pedras de crack por R$20. Eu te cobro 4, R$5 cada uma, e uma eu vou te dar de presente pra te ensinar como usa. Mano, ele fez o cachimbo pra mim. E ele me ensinou como usava e eu dei o primeiro tapa, digamos assim. Eu fumei a minha primeira pedra de crack. Tá? E aí foi uma euforia muito grande, porque existem 3 estágios de quem usa a droga, lícita ou ilícita, tá? Lícita ou ilícita. Primeiro estágio, a euforia. Uau! Tudo legal. Tudo bom, Som, tudo uma night. um- Eu tô numa boa. Uau, que legal. Só que aí, quando você menos percebe, o teu pé dá uma vacilada e você cai pro segundo estágio da droga, do uso da droga. Que é tentar chegar no primeiro estágio. Que A nunca busca. mais vai acontecer. E aí você fica vivendo naquela busca. E foram mais 4 anos no crack. Desculpa. 2 anos na cocaína e 5 anos no crack. Então você tá aqui só por um milagre. Eu já chego ali. Tá. 5 anos vivendo na rua, tá? Eu vivi toda a violência que uma mulher pode viver morando na rua. Deus me livrou da morte várias vezes, seja por espancamento, seja por traficante atirar com 38 só pra me ver correr, tá? Espancamento por quê? Porque quando eu conseguia a droga, tinha sempre alguém que sabia e ia lá, me batia pra tomar a droga de mim. E eu sou uma mulher grande, né? De grande porte.
E aí chegou um momento que eu comecei a me vestir de menino. Quem estiver me assistindo aqui, dá uma olhada lá no meu Instagram. Tem algumas fotos, inclusive, de palestras que eu ministrei aqui em Xaxim, Xanxerê, Galvão, Videira, tantos outros lugares. Aonde que a minha palestra é em forma teatral, aonde eu conto essa minha história, tá? Então, eu vivi 5 anos na rua. Passei por tudo quanto foi tipo de violência física, emocional e até mesmo espiritual que uma pessoa pode passar. Eu passei fome, Dani. Eu comi comida podre revirada do lixo. Sabe aquela comida que a gente guarda no potinho? E a gente espera dentro da geladeira que ela fique azeda pra jogar fora? Saca? Era essa comida que eu... Por que eu tenho medo de cachorro? Sabe por quê? Porque eu deixava os cachorros ir na minha frente. Porque se eu fosse lá pegar a comida deles lá do lixo, a briga ia ser feia. E eu ia com certeza ia perder. Então eu morro de medo de cachorro de grande porte. Eu passava mais de 30 dias sem dormir, Dani. Eu não comia, eu não tomava água. Eu só usava o crack. E aí eu quero ressaltar aqui um momento que tinha um local que a gente utilizava, que fazia o uso da droga. A gente entrava, pagava um pedágio, digamos assim, né? Dava pro dono da casa, ou enfim, ali a pessoa que estava cuidando. Não, você pode entrar aqui e usar, mas você tem que me dar... Tu tem quanto ali? Ah, eu tenho 5 gramas de crack. Ah, eu quero metade pra mim, pra você usar a outra metade aqui. Beleza. Era tipo um pedágio que a gente pagava. E aí, nessa casa, eu ouvi um refúgio, né? E aí eu comecei a ir nessa casa, a gente ia em outros locais também. Mas ali era onde eu me sentia um pouco mais tranquila, tá? Por quê? Quando você usa droga, uma das coisas que quando você está no segundo estágio, você fica com medo é da polícia. Tá? E aí vem aquela síndrome de perseguição, que é o segundo estágio do uso da droga. E aí, lá naquela casa era uma segurança, entre aspas, tá? Por quê? Porque essa pessoa que estava lá, ela tinha uma pessoa dentro da instituição que dava... Avisava a batida. Exato. Ó, não vão lá tal dia porque, né? Tá, enfim. Mas isso é coisa do sistema que também é falho, tá? Sim, sim. E eu não estou aqui pra falar sobre isso. E aí, nessa casa, teve um dia que eu cheguei lá... E eu estava de cara, digamos assim, tá? E eu cheguei lá e tinha na parede, assim, e eu não sei se vocês lembram, aquelas estatuazinhas de gesso, sabe? Sim, claro. E era um anjo. Aquela estatuazinha, aquela escultura de gesso. E embaixo tinha um local para colocar a tal da água benta, sei lá como é que era, que usavam, né? Não sei se ainda usam. Mas, e aquele anjo... né, de asas abertas assim, e eu chegava lá na primeira fumada que eu dava no crack, eu já não conseguia olhar pra cima. Eu ficava assim, de cabeça pra baixo. Por quê? Porque eu tinha vergonha de Deus por aquilo que eu estava fazendo. E eu não conseguia olhar pra cima, porque eu olhando pra cima eu estaria olhando pra Deus. E como eu estava num momento de extrema vergonha perante Deus, eu não olhava. E pra mim aquele anjo estava só me olhando. Hoje eu entendo que realmente era Deus me deixando num estágio de vergonha para que eu entendesse que aquilo não era mais para mim fazer. Mas eu só fui entender agora. E aí, Daniel, chegou um momento que eu estava no dia 3 de janeiro de 2011, eu estava jogada na calçada em Chapecó, ao lado da Pitol Calçados, com 28 quilos, 5 pedras de crack, meio litro de álcool automotivo, porque naquela noite eu não havia conseguido nenhuma outra bebida destilada. 6 horas da manhã, depois de passar a noite toda caminhando para lá e para cá, porque eu não tinha dinheiro para pagar mototáxi para ir buscar a droga, então eu fui e voltei a pé. E eu ali não conseguia mais andar para chegar no local de uso. Eu caí do lado. 6 horas da manhã, uma voz olhou para mim e disse: "Filha, Neide, eu olhei para um lado, não tinha ninguém. Eu olhei para o outro, não tinha ninguém. E aquela voz disse: Filha, eu olhei para trás, Neide. Quando eu olho para trás, na vitrine da Pitol Calçados fazia parte da decoração um espelho e eu me vi naquele momento.
E aquela voz continuou dizendo: eu vou virar a página da tua história. Essa não é você, eu vou virar a página da tua história. E aí eu comecei a chorar. Porque quando a gente está no terceiro estágio de uso de droga lícita ou ilícita, a gente não sente amor, a gente não sente caridade, a gente não sente misericórdia, a gente não sente saudade, nem daquilo que nós éramos quando criança. A gente não sente saudade do pai, da mãe, a gente não sente saudade de filho, a gente não sente saudade de nada. Então, quando você está no terceiro estágio da droga, ela tomou conta de você, ela tomou conta da tua consciência, tá? E eu, naquele momento, me vi naquele espelho. Um estado deplorável que uma pessoa pode chegar. Eu fedia a morte. Eu tinha cheiro de morte. Só faltava parar de respirar. Porque os meus sonhos, Daniel, já estavam mortos. A minha vida já estava acabada pra mim. Eu estava fugindo de mim mesma. Eu estava fugindo dos meus sentimentos. Eu estava fugindo da própria depressão, que fez com que eu caísse nesse poço e que dali eu achava que não tinha mais jeito. Aí eu lembrei do meu pai e da minha mãe. Aí eu lembrei do meu filho e eu comecei a chorar. Invadiu em mim aquele sentimento que todo ser humano tem, de saudade do papai e da mamãe. Veio como se fosse numa flecha dentro de mim a vontade de viver os sonhos daquela menina em cima da pedra, falando e cantando num potreiro. Foi essa cena que me veio naquele momento. Eu, criança. Sabe, Dani? Uhum. Porque quando a gente vai crescendo, a gente vai esquecendo de quem nós somos. Uhum. Só que aquela criança ainda tá aí, ó, dentro de ti. Aquela criança ainda tá aí, ó, dentro de ti. A gente só vai deixando ela de lado. E aí, nisso passou um carro. E esse carro, Daniel, eu não sei se você vai lembrar, você como menino, né, vai lembrar. Um Escort Hobby. Claro que lembro. 2 portas. Cor azul metálico. E um senhor de cabeça branca dentro dirigindo, parou o carro, olhou para mim e disse: moça, você tá bem? Eu disse: eu não tô bem. Ele disse: você quer ajuda? Eu disse: eu quero voltar para casa da minha mãe. Ele disse: entra que eu te levo. Só que eu estava vivendo numa vida onde tudo que eu fazia eu tinha que pagar. Tudo que eu fazia, alguém tinha que me pagar. E aí eu disse para ele: eu não tenho condições para te pagar. Ele disse: você não precisa me pagar nada. Só quero te levar para casa da tua mãe e do teu pai. E eu entrei, cabeça baixa. Dani, eu deixei lá na calçada as 5 pedras de crack, o meio litro de álcool automotivo, a minha sacola de mendigo, que na verdade tu não tem nada lá dentro, mas pro mendigo tem tudo. Tá? Eu tenho uma palestra sobre isso. Sobre você carregar coisas que não são nada, mas que têm um peso muito grande. E eu deixei lá o meu cachimbo. E eu entrei naquele carro e ele me disse assim: aonde eu te levo? Eu disse: tal bairro. Perto de tal coisa. E ele me levou. Eu pedi para ele me deixar 2 quadras da casa da minha mãe. Ele me deixou. Eu lembro que quando eu saí, eu agradeci, eu disse: muito obrigada. Ele disse assim: filha, que Deus te abençoe. E eu fechei a porta e eu não vi mais aquele carro. Aí tu me diz assim: Cássia, mas você estava debaixo de entorpecente. Daniel, muitas das vezes, nesses 7 anos usando cocaína e crack, muitas das vezes a droga não me fazia efeito. E hoje eu tenho a total convicção, Daniel e Neide, de que naqueles momentos que Deus fazia com que eu não tivesse o efeito da droga sobre mim, era porque Ele queria me livrar de alguma coisa que Ele não queria que eu passasse, principalmente da morte, que era o que eu estava buscando, a morte. E naquela manhã, quando eu entrei naquele carro, eu não me recordo se eu cochilei até lá, mas
Quando eu bati a porta, que ele me disse, filha, que Deus te abençoe. Quando eu bati a porta, aquele carro veio como que se sumiu. E eu consegui caminhar 2 quadras até a casa da minha mãe. Quando eu cheguei na esquina da casa da minha mãe, ela estava limpando a gaiola do Rico na área. Para quem não sabe, aqui na nossa região, uma área é um local aberto, onde tem o telhado, mas não tem paredes, tá? Então, o Rico ficava ali e ela estava limpando e ela olhou e me viu. E ela saiu correndo, me abraçou. Dani, a minha mãe me disse assim, filha, eu estava orando a Deus, pedindo para que você viesse para casa viva, porque toda vez que tinha uma notícia de um corpo de mulher no IML, eu e o teu pai íamos lá para ver se era você e para te reconhecer. Você tá entendendo, Neide? A oração, Daniel, o relacionamento que nós temos com Deus tem muito efeito. Principalmente para quem já é pai e mãe. Principalmente para quem tem o coração aquebrantado com Deus. Então a oração é o que conecta. E aí ela me abraçou, ela me disse assim, filha, tu só vai entrar dentro da minha casa se você for para a igreja comigo. Foi um dos quesitos, por quê? Qual mãe que vai olhar para uma filha ou um filho drogado e não vai colocar algum limite? Daniel, eu nunca tirei uma agulha de dentro da casa do meu pai e da minha mãe para usar droga. Mas eu hoje atendo pessoas que são totalmente viciadas numa droga lícita ou ilícita, que vendem coisas de dentro de casa. Ok? Sim. Então, aí tem toda uma história, um desenvolver. E daí isso foi no dia 3 de janeiro de 2011. No dia 7 de janeiro de 2012, eu estava entrando na igreja, vestida de noiva e me casando. Uau!